Sobre a qualidade do asfalto de Uberlândia. Você tem acompanhado aqui no MGTV, né, a questão sobre os buracos, muita gente reclamando. Agora a chuva deu uma trégua e desde ontem a prefeitura praticamente está aí executando um cronograma de tapa-buracos para dar um jeito na cidade, né? E aí a gente quer saber, vem uma pergunta, né? Qual é a qualidade desse asfalto? O asfalto é ruim ou a quantidade de água que de repente interfere e vem os buracos, né? As diferenças entre asfaltos, são muitas perguntas que passam pela nossa cabeça, né? E a Fernanda Vieira está com o professor de Engenharia Civil da UFO, Rogério Lemes Ribeiro. Oi, Fernanda, boa tarde para você. O que você já aprendeu aí com o professor nesse intervalo que a gente começou? E a gente tem muitas dúvidas em relação a isso, né? Boa tarde, Mônica. Boa tarde a todos. O que a gente aprende é mais ou menos o que todo mundo faz ideia do que seja o correto. O asfalto, ele tem um peso que ele suporta, ele tem uma possibilidade ali de apresentar algum defeito antes de virar um grande buraco, mas eu vou conversar com o professor, que o estudioso é ele, o especialista é ele trouxe inclusive alguns exemplos para a gente. Professor, quando a gente fala em asfalto, o que deve ter um bom asfalto? Bom, um bom asfalto ele deve ser dimensionado da maneira correta, então você vai prever, né, a vida útil desse asfalto e prever a carga que ele vai suportar durante essa vida útil. E através disso você dimensiona as camadas conforme a estrutura vai dimensionar conforme o peso dos veículos que vão passar durante esses anos. Por isso que às vezes na rodovia a gente anda aqui na 365 muito, tem uns locais que fica até a marca das carretas que passam, é porque o asfalto ele tem um peso que ele suporta e quando há o excesso não tem como segurar, né? Isso, temos uns defeitos, por exemplo, esse defeito que você falou é a trilha de roda, né, que é exatamente onde passa o pneu dos caminhões, que são os veículos mais pesados, né, porque o pavimento ele é dimensionado para os veículos mais pesados e se você não dimensionar corretamente vai aparecer esses problemas e aí você tem uns transtornos maiores aí ao longo da vida útil. Se foi feito para durar 20 anos, ele pode durar 10, pode durar 5 anos, né, então isso diminui a vida útil dele se você não prevê, né, qual vai ser a carga dele durante esses anos que você está dimensionando. A chuva interfere muito nisso? A chuva acelera, né? Como que acontece, né? Por exemplo, um asfalto, quando ele não foi dimensionado para a carga, na qual ele está passando, né, naquele período, ele começa a aparecer alguns defeitos. Temos as fissuras, né? Por exemplo, posso mostrar, né? Pode. Esse aqui é uma fissura, né? Onde o asfalto já mostrou que ele está se rompendo, né? É como se fosse um clipes, né? Você pega o clipes, começa a dobrar quer dizer o quê? Passa o veículo pesado, ele tem uma deformação, o veículo vai embora, ele volta ao estado original e até ele se romper. Então essa é a fissura, né? Então esse pavimento aqui a gente mostra um pavimento íntegro, né? Que não aconteceu nenhum problema ainda, né? Depois um pavimento que aparece a fissura e se você não tratar essa fissura, não fazer uma selagem, né? A água vai infiltrando aqui e acontece isso daqui que desagrega, né? Um material betuminoso, né? Que é proveniente do petróleo, ele se solta dos agregados e aí ele rompe, que são os nossos buracos aí que a gente está vendo aí nas cidades brasileiras, né? Isso significa que quando eu já percebo uma fissura como essa, eu consigo prever, inclusive, ações para não deixar virar um buracão. Sim, existe um processo que se chama Sistema de Gerência de Pavimento, na qual a cidade, você tem o recurso, né, para pavimentação, geralmente nas cidades são escassos, né, então você prevê quais os locais mais críticos que você vai combater para que não chegue, né, nesse ponto de virar um buraco, né? Então esse sistema de gerência de pavimento urbano é uma realidade que está acontecendo, né, nas cidades, principalmente as cidades de primeiro mundo, né? Nova York já tem, São Paulo agora está com um projeto de implantar, Curitiba, né, já tem, na qual você faz aí os defeitos mais prioritários que tem que combater para não chegar no estado, né, que o buraco é a falência aí do pavimento, né? Agora tem um material que é comum em todas as cidades ou você consegue investir mais em tecnologia, você consegue materiais melhores para de repente você solucionar o problema por mais tempo? Sim, tem materiais mais resistentes, por exemplo, o pavimento feito de concreto, que é o cimento Portland, que são utilizados em anéis viários, né, ou corredores de ônibus, eles suportam mais, né? A vida útil deles pode chegar até 40 anos, porém ele tem um custo muito mais elevado com esse feito aqui de concreto betuminoso, que é feito do derivado de petróleo. Esse aí é o que é o mais usado pela cidade? Esse é o mais usado no Brasil, né? E o fator custo é um dos principais aí atrativos, né? Que
você usa mais esse devido ao custo ser muito alto. E temos, por exemplo, também outra tecnologia que é esse tipo de pavimento, só que é agregado com polímeros, asfalto borracha, que faz com que a durabilidade aumente até 30%. Então, se foi dimensionado para 10 anos, ela vai aumentar a vida útil do pavimento, é mais resistente. Porém, também é mais caro. Professor, obrigada. Tem uma abelha aqui no meio da gente aqui. Muito obrigada, professor. Obrigado. Mônica, de tudo isso que a gente aprendeu, claro que o professor é especialista nisso, mas o que a gente aprendeu, pelo menos para os leigos, começou a aparecer a rachadura, tem que agir ali, né? É verdade, para evitar o pior, né, Fernanda? Obrigada.